Maravilha. Então tá bom. Então, pessoal, boa noite. Mais uma vez estamos aqui na nossa sequência sobre o sacapião, um assunto que tem trazido muito serviço ultimamente, né, doutora? Sim, E sim. principalmente essas áreas menores, né? A maioria está irregular. E nós iniciamos falando da parte documental, e agora nós vamos falar quem realmente é o documento que vai para o usucapião, né? Boa noite a todos. Então, mais uma vez, depois de algumas, alguns interpeles, né? Porque tivemos 2 semanas aí com acontecimentos extraordinários, casos fortuitos, né? Aquelas coisas que a gente não tem como prever. E mais uma vez vamos continuar a nossa saga do usucapião. Hoje a gente vai falar realmente quem tem o legítimo poder para pedir, quem tem o direito para pleitear o usucapião, e aquele que pode ser contado ou somado à posse, porque quando nós falamos em usucapião, a primeira coisa que a gente pensa é quem tem posse. E a posse não é só você ingressar no imóvel, né? Ou pelo bem móvel também, porque o usucapião também, você se apossa, e isso também conta prazo para o usucapião. O usucapião também pode ser pleiteado para bens móveis. E você tanto entra na posse ou você se apossa de determinado bem. E esse tempo, esse prazo que começa quando você está inteiramente nela ou com ela é contado desde a data do início. Nós temos 6 tipos de uso capião para bem imóvel e alguns uso capiões para bens móveis. Temos uso capião para quem tem título, para quem tem qualquer um documento que não esteja registrado ou que é um documento que não leva, que não vai a registro, e nós temos uso capião, que não tem nada, não tem documento. O que você tem é só a comprovação da sua posse. Você ingressa no imóvel e você começa a contar seu tempo como você fosse o real proprietário, que a gente fala que é aquele quem tem o animus domini, que é aquele quem utiliza da propriedade, utiliza da posse como se proprietário fosse. Ele toma todas as precauções, ele defende aquela propriedade como se fosse sua, ele busca aquela propriedade onde quer que ela esteja, protegendo-a de esbulho, de turbação, e ele recolhe e paga todos os impostos a que diz direito. Aqui são obrigatórios. Então, esse é o real possuidor que, independente de ter título ou não, tem as suas vieses do procedimento de usucapião. Então, aquele que tem título tem algumas preferências e aquele que não tem tem alguns requisitos. Nós temos os 6 tipos, entre 15 anos, 10 anos e 5 anos. Os de 15, eles têm a posse. Esse é o possuidor, né? O legítimo possuidor que pode pleitear a sua usucapião. Então, quem tem 15 anos ininterrupto, ele usa a posse como se dono fosse, não precisa de título, ele então, essa posse é incontestável, juntamente com toda outra documentação que soma a prova da posse, ele em seus 15 anos, ele pode ingressar pleiteando a propriedade. Nós temos também 10 anos, aquele que é possuidor, mas ele mora no local ou tem não a subsistência de uma propriedade familiar. Ele tira a subsistência e o meio de vida, como se fosse um investimento. Ele também tem 10 anos comprovados de posse ininterrupta. Também temos a posse ininterrupta
quando ele tem um justo título, que ele transmitiria a propriedade, mas ele não se teve ao cuidado de fazer o registro. Então, todos esses imóveis, independentemente são rurais ou urbanos, e aí eu tiro a qualificação do urbano aqui, porque ela tem umas outras especialidades. Vamos falar só de rural. Esses são os imóveis rurais que, independentemente da fração mínima, são pleiteados o seu título de propriedade pela uso capião. Aí nós temos as de 5 anos, que aqui se enquadra também a propriedade do imóvel urbano, com a seguinte especialidade: você tem uma propriedade que aí diz sim a economia familiar. Então, nesse caso, se você tem uma propriedade pequena, em que toda a sua subsistência depende dela, você comprovando a posse, com seus 5 anos, você adquire ela através do procedimento de uso capião. Aqui, com título ou não. Na realidade, esse aqui a pessoa comprou, mas muitas vezes o título é o público, que é escritura pública, compra e venda ou doação, mas por algum motivo houve um processo que anulou esse registro. Ele era proprietário registrado e por alguma decisão judicial ele perdeu esse registro. Esse registro foi anulado, anulando a sua venda ou a sua doação, retornando esse imóvel ao proprietário anterior. Então, na realidade, esse tem que buscar o seu usucapião provando a sua posse, buscar o seu registro, a sua propriedade judicialmente, porque ele tinha a propriedade plena e lhe foi cancelado o registro. Então, também temos essa, e ele prova, esse é o mesmo caso, ele prova que ele subsiste daquela posse, daquele imóvel como subsistência e pelo seu trabalho. E nós temos as especiais rurais e as especiais urbanas. E aqui elas são especiais porque o prazo de 5 anos confere numa determinada área. Para o rural, até 50 hectares, ele tem que morar, tem que fazer a terra, a propriedade rural produtiva, e para o urbano, 5 anos, desde que seu imóvel tenha até 250 metros quadrados. Então, elas são prazos especiais, são condições especiais, então, elas sairiam da regra geral de 15 a 10. Não podemos esquecer também que temos a posse, que a gente fala que é posse, que é uso capião familiar, que é a posse do casal, quando um dos cônjuges ou um dos conviventes deixa o outro convivente ou o outro cônjuge no imóvel. Então, aquele imóvel, aquela pessoa que ficou, ela tem um outro prazo e mais especial ainda, obedecendo a urbana ou a rural, 50 hectares e 250 metros, para esse tipo de pessoa que tem, por exemplo, o casal teria o pedido de uso capião, ou não teria o pedido de uso capião, não tinha prazo ainda. Nesse caso, quando um cônjuge abandona ou sai, ou um convivente, aquela pessoa que fica, ela tem um privilégio de 2 anos para ela solicitar a uso capião. Então, na realidade, a gente fala que é o pró-moradia, né? Que é o familiar. E também é um caso muito específico, ele sai desse rol de 15, 10 e 5, bem como também temos uma outra situação mais específica também, que é a posse do herdeiro. Nós temos situações de herdeiro em que convivem com os proprietários, esses proprietários falecem, e um dos herdeiros fica no imóvel, aproveitando para si o período dos seus. Às vezes são ascendentes, às vezes são avós, ascendente numa segunda linha, e às vezes a pessoa fica ali, falecem os proprietários,
E aquela pessoa vai ficando no imóvel e, com o tempo, ela vai adquirindo a posse, pleiteia o uso capião, se achando do direito, mas existem inúmeros julgados e o entendimento do tribunal, dos tribunais, tanto estaduais quanto o STJ, é de que essa posse pode sim ser somada pelo herdeiro que ficou no imóvel, desde que eles tenham o direito da cessão de herança, cessão de direitos hereditários, autorizado pelos demais herdeiros. Se ele é um único herdeiro, não temos o que discutir e nem o que levar em consideração. Se ele é um único herdeiro, ele tem a posse, soma-se com as posses dos seus antecessores, perfeito, ele tem alguns dos requisitos de uso capião. Se ele é um dos herdeiros, precisaria da anuência dos demais ou a cessão de direitos, porque quem tem o direito de uso capião, nesse caso de herança, são todos os herdeiros. Na realidade, a posse é dividida por todos os herdeiros. Assim, se ele tiver a anuência dos demais ou a cessão de direitos hereditários para aquele que ficou na posse, sim, ele pode pleitear em nome dele a uso capião. Caso contrário, a uso capião, nesse caso, é direito de todos os herdeiros. Então, esses são os legítimos autorizados a pleitear a uso capião. A se começar a comprovar a posse. Existem algumas situações muito mais específicas, que vai depender de caso a caso. A priori, a lei abarca só essas pessoas, desde que você comprove sua situação. É lógico que dentre elas existem algumas condições mais específicas em relação ao tipo do imóvel, mas deixando bem claro que em relação ao rural, qualquer fração mínima é autorizada ao uso capião e ao registro do imóvel. E essa é uma das dúvidas que o pessoal sempre tem, né? Se a fração mínima atinge ao usucapião. Mas, Ela resumindo, doutora, tudo vai de um descuido de a pessoa não tomar uma providência logo, né? Assim, a maioria, né? Compra, deixa o contrato quieto ali, acha que está tudo certo. Um grande requisito que a gente vem solicitando, pleiteando, e os tribunais também têm prestado bastante atenção, é realmente o pagamento dos impostos, né? O pagamento do ITR, o pagamento de IPTU, né? Ou qualquer outro pagamento que diz respeito aos cofres públicos. Com relação à herança, teria que estar em dia com o recolhimento do ITCMD, né? Ou ITCD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, ou de doação, e é o pagamento do IPTU mensal. Então, esse seria um outro grande requisito para comprovar a posse. Não só estar no local, estar sobre a posse ou com a posse do bem, e sim valendo-se dela como o dono fosse. Se eu tenho imposto, recolher os impostos. Se eu tenho obrigações em relação ao bem móvel, de guarda, de é, benfeitoria, de necessário, algumas coisas em que a lei impõe que você cuide como se fosse seu, né? Isso também vale como o animus domini, que é o ânimo de dono mesmo. Ou seja, você, além de estar usando e gozando da coisa, você também tem os seus ônus, as suas obrigações. E se você tem as obrigações cumpridas rigorosamente, claro que está o seu direito a uso capião. Mas ela não. Você está falando assim da posse de um bem, por exemplo, né? Um bem móvel. Ela não atinge um fiel depositário, né? Não, fiel depositário não, porque ele assina um documento, o fiel depositário que assina o termo, ele está se comprometendo só como depositário. Mas vamos dizer, um automóvel, um móvel que você deixa, um automóvel que você deixa numa casa, com uma pessoa tomando conta, passado-se o tempo, ela pode pleitear.
uns bens da casa, uma relação de bens deixados sob guarda de determinada. Quando você não tem um contrato que te obrigue a uma prestação de serviço, de uma locação, ou guarda nesses lugares em que você paga, né, para guardar, ou, tem alguns armazéns que você loca, e aí sim estaria um contrato de locação. Mas tem alguns lugares, por exemplo, um estacionamento, em que você esquece, né? Não é incomum isso, tá? Você esquece, deixou. Não, o carro tá batido, foi deixando, deixou na oficina, né? Ah, foi deixando, esqueceu, acontece alguma coisa, o dono falece, vamos dizer assim, uma coisa bem esporádica. Aquela pessoa que está com o carro, que está com a posse daquele veículo, uma oficina que ficou ali, ele pode entrar com o usucapião. Ele pode entrar com o usucapião. Se ninguém Mas for buscar. não é assim, uma coisa muito que sempre acontece, né? Não, é assim. É? Não é uma coisa divulgada. É assim. É um Vagas de perigo. garagem. Tem muitas situações específicas que é caracterizada como bem móvel. E aí, pessoal, alguma dúvida, pessoal? Só está nós três hoje? Pois é, não sei. Pessoal, até estou confirmando aqui. Pedi para o Murilo Tem entrar para ver se cinco, estava tendo algum problema. Ele entrou e temos saiu. cinco. É, Aqui marca eu, você marca duas pessoas, o Otávio e o Robson. então, eu não sei o que É, é foi um, feito o povo hoje, não. é um Se assunto tiver, chatinho, né? É um se assunto tiver maçante. igual está aqui em Goiânia, tá chovendo. Aqui tá chovendo, não é Ah, pouco, tá. Todo não. lugar parece que tá. Mas é Aqui hoje assim, está muito chuva. a pessoa que tem o legítimo direito ao uso capião, né? Realmente não é só aquele que aparentemente você soma a posse. Não, eu tenho a posse, eu tenho o direito. Não. É muito mais que isso. Você tem que ter uma posse mansa, você tem que comprovar essa posse, você tem que ter contas de consumo em seu nome ou na familiar, você tem que ter o recolhimento dos impostos. As pessoas acham muito bacana, você continua na posse, herdou da posse do seu avô, ninguém fez nada, os pais faleceram, mas nunca foi atrás de regularizar um ITR, um CCIR, porque eles aceitam a posse. Lá você tem, e o tributo é para o possuidor também. Não é porque morreu, não vou nem mudar o nome para não pagar. As pessoas evitam mesmo de pagar. Os pagamentos são muito. Mas acontece que o pagamento não é muito pesado, né? É um valor ínfimo e com relação ao direito que você tem. Só que as pessoas fogem de pagamentos, né? E aí sim seria uma grande prova, irrefutável, sem discussão. Você está honrando com os pagamentos, você é um possuidor, possuindo a coisa como dona. Isso é mais um grande requisito que faz com que a propriedade fique mais fácil de ser adquirida. Agora, eu estou lá. A conta de energia está no nome do meu pai ainda. Isso fica muito mais difícil. Nesses casos, é raro uma serventia extrajudicial, um cartório, aceitar só desse jeito. Ele vai mandar para o judicial. Porque aí vai demandar de testemunha, vai demandar de tudo mais. Além do que, todo o procedimento de uso capião, e a gente vai discorrendo isso ao longo das lives, precisa do levantamento técnico, do profissional, precisa dos confrontantes, como uma retificação. E o mesmo confrontante que vai assinar para você ou não, ele vai ser a testemunha no judiciário. Porque o juiz vai pedir que traga testemunha, e as testemunhas são aquelas que veem você entrar e sair, que você mora, principalmente no rural. O rural, eu acho assim que é um assunto, esse sucapião, que os profissionais têm que se aperfeiçoar bastante nele, porque a partir do ano que vem, por exemplo, que os imóveis precisam ser todos regularizados, vai ter uma demanda muito grande de serviço. Já Sim, está tendo, aliás, né? já. Tem muitos documentos irregulares.
E às vezes eles acham que toda a irregularidade documental ela vai chegar no uso capião. E eu já falei aqui, o uso capião é a última situação, é a última aposta para regularizar seu imóvel. Tem N outras situações mais barato, mais fácil do que fazer um uso capião. A uso capião não é fácil como as pessoas passam essa imagem. É fácil, sim, se você tem tudo na mão para comprovar. É uma pessoa regular, paga os impostos corretamente, IPV, IPTU, CCIR, ITR, está tudo regularizado em seu nome como possuidor, as contas de consumo e a posse que é facilmente comprovada. Então, sim, para essa situação é muito fácil o uso capião. Agora, tem estados do norte, no Acre e outros estados, que o INCRA não está aceitando fazer o CCIR de área de posse, né? Sendo que a própria lei aceita, né, a Então, posse por simples porque ocupação. é justamente isso, porque eles adentram na posse, né, sem lastro nenhum, e isso ficou muito comum. Assentamentos que não regularizam, invasão de propriedade, e aí acham que o uso capião vem para salvar tudo, e é justamente isso. Nós estamos falando de uma situação de uso capião em que a pessoa tem um lastro, ela já estava na propriedade, ou ela comprou por um documento não registrável, ou ela recebeu de uma herança e não fez o inventário. Todas essas situações são pequenas em relação à entrada na posse por sem nada, a invasão da posse. E aí, isso é o posseiro, que é realmente o que o INCRA barra. Deve ser para evitar grilagem, essas coisas, né? Sim, sim, nós temos muito na Bahia, temos muito no Acre, e temos muito aqui. E esse é o papel do cartório, de não regularizar dessa forma. Se você tem dúvida, mesmo que se faça levantamento, o INCRA barra uma parte, o cartório barra outra. Isso tem que ficar muito convencido. Se não tenho todos os requisitos, se não encaixa em todos os requisitos, ou algo, uma suspeita em relação à posse, vai para o judiciário. E aí é lá na frente do juiz que vai ter que provar e convencê-lo de que você tinha posse mansa e pacífica. Esses são requisitos imprescindíveis para o possuidor. Ele tem que ter a posse mansa e pacífica, não pode ter nenhuma objeção, ninguém pode turbá-lo ou incomodá-lo. Se tiver uma situação que foi chamada a polícia, qualquer coisa que faça com que a mansa e a pacífica se quebre no percorrer do tempo, ela descaracteriza o uso capião. Agora, o que está acontecendo muito também na parte mais prática, né, que atinge os agrimensores, e a pessoa faz o levantamento de qualquer maneira e ele é liberado, né, por aquela área. E quando vai certificar, nem sempre é o mesmo, às vezes procura outro profissional. Essa diferença de área que vai dar, o que que deve ser feito em relação tanto ao judiciário quanto ao cartório? Mesmo procedimento de uso capião. É uma área que está adquirindo sem documento, é uma área que vai agregar, é uma propriedade nova, então ela é adquirida por uso capião. Vai ter que Pois é, fazer o mas essa procedimento. diferença de área entre uma que foi mal medida e Então, deu o que diferença é. mínima ali de centiares ou Não, de essa um não, essa hectare. não. Essa é o que é uma medição mal feita. Aí é uma questão de readequação em relação ao profissional. O profissional traz para o cartório uma situação em de que a primeira medição, o primeiro trabalho técnico, é, era diferente ou apresentou alguns erros. Então, nessa situação de área pequena, é aí que a gente fala daquelas percentagens que o tribunal nos dá e o critério subjetivo. Entre um trabalho e outro, é lógico que há erros e que há pequenas diferenças. Se o técnico traz para o registrador
convencendo ele de que foi um trabalho, vamos dizer, mal feito, menos atencioso, e houve uma diferença que não vai fazer diferença para o proprietário nem para o registrador, isso é aceitável. É o mesmo que convencer o juiz de que aquela área foi medida, houve um erro, mas o percentual é muito pequeno em relação ao que a gente aceita. Agora, se você tem uma área muito grande, que a gente tem uma medição, vamos dizer, foi feito um trabalho, e aí a hora que fez o segundo, aí aumentou 50%, 40%, isso de uma propriedade de 200 hectares é bastante grande. Aí sim, está tentando regularizar pelo GEL ou por uma retificação uma área sem documento. Aí sim está adquirindo uma propriedade e precisa passar pelo trâmite do usucapião. Porque ele tinha uma, tá certo? Nós temos muitas descrições toscas, antigas, né, arcaicas, mas você tem mais ou menos uma linha do CIR que foi declarado, declarações de imposto de renda, em que a Receita fecha o cerco junto com o INCRA, e aí você apresenta, porque tanto o GEL quanto o usucapião vão apresentar os documentos fiscais. E aí você vê que houve um acréscimo muito grande ou um decréscimo muito grande. Aí existe uma tentativa de regularizar uma propriedade, ou venda sem documento, ou uma aquisição sem documento, sem passar nos trâmites legais. E aí sim, o registrador e o juiz também abrem os olhos, porque aí parece algo fraudulento. Precisa passar pelo procedimento todo. É nesse ponto que eu acho muito, por exemplo, a diferença que a gente tem sempre falado do Ceará, né? Tem Porque 30% disfarça bem o usucapião, né? disfarce. Mas o Muito critério fácil, né? é assim, Margarete, o critério é muito subjetivo. Na realidade, eu contei um caso aqui em que teve um decréscimo de 1.100 hectares. Ele não, ele estava um pouco mais do que os 30%. E eu tinha um código de normas que eu barraria essa retificação somente se houvesse um acréscimo. Só que depois, o novo Código de Normas de 2023, ele veio trazer uma outra possibilidade para nós registradores também do decréscimo, mas desde que seja subjetivamente a critério do registrador. Então, vamos dizer assim, eu tenho 29% de diferença na área, a menor ou a maior. Aí, como eu vou confrontar com as matrículas ou transcrições dos vizinhos, eu vou trazer esses confrontantes para conversar, eu vou verificar se realmente foi erro, se realmente tem, porque eu tinha lá uma medição de um perito judicial em que estava medida, ou seja, foi uma pessoa capacitada, ele era perito do juiz. E aí depois faz um gel e a área some. Se você consegue me convencer, é igual nós somos humanos, né? Que é a mão do juiz do extrajudicial, e a gente consegue sair do procedimento, do processo que demora, que é demorado entre uma audiência e outra, e pelas testemunhas, pelos confrontantes, a gente consegue formar um raciocínio lógico de como quer regularizar isso ou não. Muitas vezes tem erros, claro. Agora, você me traz toda a confrontação. Todos os confrontantes assinam e eu ouço eles, porque o papel é a letra fria. Eu ouço eles. Não, sempre teve a cerca lá. É que realmente estava errado, mediu com a corda, mediu com não sei o quê, mas nunca ninguém invadiu lugar nenhum, sempre tinha. Então você vai começando a criar o convencimento de que aquilo realmente só estava errado no papel. A partir do momento que você tem suspeita, em que a pessoa fala para você, não, a área era muito maior,
era daqui, era não sei aonde, não é só isso. Ou seja, você começa a suspeitar de irregularidade não do GEL, do próprio proprietário em querer arrumar, através do GEL, propriedades que não constam mais. Então, esse MUNOS, essa delegação que passou para a gente, tirou um aperto, né, um cajado do juiz e passou para a nossa mão, porque nós estamos mais próximos das pessoas para poder fazer esse entendimento. Eu posso marcar, a pessoa vai ao cartório, ela assina aquele termo, assina a anuência, mas se eu falar assim, não, eu quero conversar com ele, traga todos para mim, traga as testemunhas. E é tão fácil você verificar se há mentira ou não. É Isso mesmo. o registrador que atende, ou uma pessoa capacitada dentro do cartório, porque o que mais acontece são irregularidades pequenas. Em algumas regiões que a gente vê que querem regularizar da forma errada, da forma torta. Então, nesses casos, a gente passa para o judiciário, que foi o caso que aconteceu comigo, eu passei para o judiciário. Eu não posso me responsabilizar em dar uma matrícula para uma pessoa ou regularizar uma área que dali para frente vai começar a dar problema para todos os outros, ou para quem comprou sem documento, porque vai chover de pedido de uso capião, ou algum lugar estava errado e aí ele está se prevalecendo da área maior para levantamento de financiamento e tudo mais. Ou seja, se você junta toda a cadeia dominial, você vê que para o valor, para ele levantar uma garantia, um valor para dando a garantia aquele imóvel, valia aqueles 1.500 hectares. E agora, para regularizar um GEL, eu tenho 400 hectares. Não passou despercebido que era uma área muito grande e agora ficou muito pequena. Entendeu como é que é a jogada? Para você adquirir direitos, você se prevalece do total. Para você ter deveres, você quer o mínimo. Então, esses são É os desse pontos, jeito mesmo. esses são os pontos em que leva você a suspeitar. Mas assim, no geral, assim, você acha assim que a quantidade de imóveis que serão levados ao Zacapião a um ponto assim que o profissional precisa assim, de obter mais conhecimento, eu acho, na minha opinião, que é um tanto que compensa o profissional se inteirar mais, fazer uma parceria com o advogado, né? Sim. Na realidade, o profissional precisa desse. é, os advogados tentam, como isso ainda vem mudando, né? Nós temos só os quadros fechados, os prazos e os requisitos. E com a regularização urbana, com a REURB, isso veio mais para o urbano. Então, a parte do rural, e é lógico, a parte do urbano acima de 250 metros, que aí ele sai da REURB, aí fica realmente às custas do proprietário, do possuidor, né? O técnico, o profissional, junto com o advogado, eles podem estar inserindo informações, né? Informando essas pessoas de que o que eles precisam para juntar as provas. O que a gente tem feito um trabalho aqui na cidade. As pessoas compram, às vezes compravam um papelzinho particular, né, sem valor jurídico nenhum, nem para ser aquele dos 30 salários mínimos, ele não entra no registro, e muitos outros não têm nada. Para quem não tem nada, inclusive esse documento particular, que ele não serve para ser absorvido em nenhuma brecha da lei, em nenhum requisito, a gente começa informando e auxiliando as pessoas numa escritura de posse, uma escritura declaratória de posse, que começa a valer um valor jurídico no dia que faz a escritura.
Muito embora eu coloque, a gente, e isso vários colegas já têm começado a entender assim, nós estamos fazendo um trabalho dessa forma, muito embora vai começar o prazo a partir daquele dia da escritura, consta lá que ele já vive naquele imóvel, mas não tem nada que comprove. E ele já sai cientificado que o prazo dele daqui para frente, ou seja, 5 anos ou os 10 anos, dependendo se for urbano ou rural e o tamanho do requisito que tem a lei. Então, se você, esse é o trabalho de informação que o advogado explica juridicamente e o profissional auxilia em que ver qual que é qual que requisito o cliente está adequado. Então, essas informações para o público é muito importante. Porque é muito fácil eu tenho posse, ok. Como é que você comprova a posse? Eu não tenho ITR, eu não tenho IPTU, eu não tenho documento. Eu tenho um papelzinho que não vale como título. Ele é um primeiro indício de que ele comprou, porque não se reveste nem de uma compra e venda, um contrato de compra e venda. Reveste assim. O fulano vendeu para ciclano uma casa de morada, ou uma casa, não tem nem a metragem, não tem endereço. Então, a informação que o profissional tem que levar junto com o advogado é começar a regularizar a sua posse. Ok, o senhor tem posse? Então vamos começar a firmar um documento para começar a contar seu prazo. É esse início de trabalho que vai começar a desenvolver o procedimento de uso capião. Eu acho muito importante ter essa parceria, né? Agora, você falou assim no início que a usucapião ela é assim a última, né? É já Sim. a última opção. Aí, para a gente, assim, até para a gente ter temas para para as próximas lives, quais seriam mais outros passos até chegar no extremo que é o usucapião? Nós temos como Seria a regularizar. análise documental, né? Nós temos que analisar se há uma abertura de inventário e partilha, se há um imóvel de herança, regularizando muitas vezes o ITCD, o imposto da herança, às vezes é mais viável e compensador, mesmo que foi há anos, do que fazer todo o início de uso capião, em que o uso capião você começa já contratando profissional, contratando advogado, juntando a documentação para dar início à comprovação na primeira escritura. Ao passo que, se você já tem a documentação, tem lá uma transcrição, era do avô, verifique qual é o imposto a ser pago. Se não compensa, muitas vezes compensa. A morte faz bastante tempo e os estados criam isenções para determinadas datas de falecimento. Depois tem-se promessas de compra e venda, contratos de promessa de compra e venda, que não são escrituras, e que possivelmente você poderia partir da adjudicação compulsória, que é um outro instrumento que agora nós temos também no extrajudicial. O pessoal Uma confunde regularização. muito, né, a É, adjudicação com o usucapião. Só que a adjudicação ela existe um documento, né? Que a foi comprado, adjudicação, que ela foi tem, pago, né? a adjudicação, a lei privilegia as promessas de compra e venda, os pagamentos efetivados, os comprovantes dos pagamentos efetivados, e aí a anuência por exemplo, dos vendedores, no caso, dos promitentes vendedores, porque não passaram escritura. Porque não foram, porque não tem condição mais de todo mundo passar, porque alguns morreram, porque não tem interesse, mudaram do local. Se o comprador, o promitente promissário, o promitente comprador, tem toda a documentação, ele junta no processo e inicia-se a ata notarial de edificação compulsória, que é uma escritura pública que vai a registro. Ou seja, ele é como se fosse uma compra e venda, uma escritura que vai para o registro. Ele pula etapas, não desmerecendo o imóvel, que se precisa ser já referenciado ou não,
se precisa estar geodésico, urbano. A gente fala muito que o urbano seria levantamento geodésico ou a medição geodésica. Se o imóvel que foi comprado não tem a descrição perfeita, que a gente possa abrir matrícula, tem aqueles requisitos, então tem. E a gente tem o inventário, adjudicação compulsória, contratos de compra e Extremação, né? sim, eu não, eu falo extremação, você fala muito extremação, mas vale a pena porque tem todos os alunos, né, são de determinados, são lugares diferentes, mas alguns estados eles preveem extremação, outros não. Escrituras que tenham torna, que tenham escrituras de permutas que tenham valores a serem ressarcidos, também poderia estar regularizando. Compra e venda, que às vezes dependeu compra e venda com cláusula que ainda não foi aquisitiva, né? Não chegou a cumprir o parcelamento. Então, aí fica lá, eu comprei, paguei 95% do imóvel, a pessoa não quer me dar essa escritura, eu quero pagar o restante na escritura, e aí você fica com aquele contrato de compra e venda debaixo do braço. Aí morre a pessoa, aí são os herdeiros. Aí os herdeiros estão com o imóvel, reconhecem o comprador, mas não passam escritura, não coloca esse imóvel. Eu já vi casos em que o imóvel está no nome dos falecidos, a pessoa, o comprador comprou, não quitou, faltou pouquinho, e os herdeiros não informam mais esse imóvel no inventário, porque já é da outra pessoa, mas juridicamente ele ainda está no nome do falecido. Então, compra e venda que tem cláusula, condição resolutória que ainda não convalesceu, que ainda não foi quitado, e que ninguém faz escritura, porque a herança diz que já não é mais do falecido. Os outros não conseguem registrar porque não está quitado. Então fica complicado. Nesse também é uma regularização de imóveis. Às vezes precisa de uma escritura para fazer um, um acabamento na escritura antiga, ou pelo menos desse contrato antigo, fazer essa quitação, rescindir a cláusula. Então, tem muita situação. Uso capião é quando você não tem nada, nada. O título que você tem não entra no judiciário, ó, desculpa, no registro de imóveis. O título que você tem é um papel que, na realidade, às vezes nem tem, né? A maior parte não tem nenhum título. Aquilo era comprou, perdeu, é mais ou menos assim. Fez um contrato, reconheceu firme, o papel acabou. Ninguém guardou. O cartório também não guarda isso. Reconhecimento de firma, documentos particulares, o cartório não registra nada. Então, são situações em que você poderia regularizar de N formas antes de uso capião. Uso O que capião é aquele que você acontece não tem nada. também é que às vezes assim, o cliente, o proprietário, o posseiro, né, ele não sabe muito dos direitos e não entende de leis. Quem tem que entender somos nós, né, os profissionais. Sim, E às vezes ele chega já falando, né, eu quero fazer uso uso capião. capião. E o profissional, pelo que ele falou, quero fazer uso capião, ele já prepara tudo para o uso capião, sendo que teria outros passos antes. Sim, mas vamos relembrar. A gente sempre bateu, você sempre falou muito que o profissional tem que ser muito bem informado para chegar e fazer uma retificação, para chegar e fazer um gel, ler uma matrícula muito bem, avaliar no seu primeiro atendimento a documentação que seu cliente tem. Então, assim, ele chegou no seu cliente, eu quero uso capião, certo? Ok, o senhor que vai direcionar o que a gente vai fazer. Mas quais os documentos que o senhor tem? Vamos analisar? Aí não tem nenhum. O senhor comprou de quem? Perguntar lá no nome, se ele tem o nome. Ah, mas o senhor lembra? Que ano que foi, mais ou menos? E antes de optar pelo uso capião, ir lá no registro de imóveis. Porque às vezes a compra é tão antiga que às vezes se fazia uma verbação lá no registro de transcrição que tinha um contrato de compra e venda em nome de alguém. E ali também seria um novo indício, se tivesse documentação, uma adjudicação ou uso capião.
Mas aí nós estamos falando em título. Então, o primeiro contato do profissional é analisar o que seu cliente tem em mãos. Eu acho assim que essa análise, mas é difícil mudar isso. É coisa de ainda não está na cabeça dos profissionais, né? Porque eu sei que é difícil mudar, mas tem que cobrar por essa análise, porque não é só pegar uma certidão e ler, né? Porque tem certidão que às vezes você gasta 2, 3 horas ali em cima dela para decifrar. E essa busca, quando o cliente chega, quero fazer uso capião, você vai ter que ir nos cartórios, você vai ter que fazer, ver se realmente não tem É, matrícula, se não tem nada, né? sim, Ver o gel que tem feito ali do lado, na sim, confrontação. E eu sim. espero que um dia a gente consiga. O que é que vocês acham aí, pessoal? Será que um dia a gente consiga cobrar por análise documental? Porque dá trabalho. Ela poderia estar embutida, né, Margarete? Isso, Do mesmo embutido. jeito que Eu você, falei esse dia na live da Mundo Gel. Tem do que mesmo embutir o jeito que valor. você vai pegar o serviço, você dá um feedback para o seu cliente. E ali ela estaria, se ele não vai fazer o serviço, cobrar a sua consulta. Já deixar bem claro, olha, se É, for para eu analisar e o senhor optar por não fazer, eu cobro a consulta. Se for para eu analisar e optar pelo serviço, pelo prosseguimento do serviço, o valor está embutido no preço do serviço. dentista faz isso e ninguém reclama, né? Sim, todo mundo. O advogado também faz suas consultas. A consulta não é paga quando ele está embutido no valor dos honorários. Todo mundo faz uma prévia. A gente não pode aí ter ainda essa ideia de que o barato é o melhor. Ah, melhor preço, sem cobrar nada. Ok, sabe aquela situação assim? Ah, tem um advogado na família, tem um profissional na família. Isso custa muito caro no final da situação. Às vezes, você acaba escolhendo alguns profissionais e advogados que não dão conta da situação. Então, o profissional que tem o seu valor, ele tem o seu respeito. E ele pode cobrar, tanto que o cliente também pode cobrar dele. Porque a partir dali errar, não tem problema nenhum. Mas um profissional muito bom, se ele errar, ele honra e corrige. Mas ele É, tem que dar o seu justamente. valor. Né? Aí Falei isso hoje com um aluno meu. o que eu vejo também é que os profissionais, além de não cobrar, quando cobra, cobra muito barato. E isso faz com que o mercado fique desrespeitado. Mas hoje em dia, Margarete, em vista de toda a política que nós estamos vivendo, está muito difícil você pôr um preço grande, porque a concorrência é muito grande. Existem muitos profissionais, e aquele que vende o serviço mais barato, o cliente vai gostar, claro, mas nem sempre é o serviço bem feito que ele vai oferecer. É, justamente, eu tenho falado muito sobre isso, mas mesmo porque não tem como a gente fazer um orçamento grande, né? Não. No máximo é um preço justo, é um valor justo, mais do que isso não tem como a gente ultrapassar Mesmo nessa área assim, nossa de agrimensura, de serviço, negocia-se, né? né? Negocia-se o É, valor, parcela. Vocês acham que no cartório as pessoas também não pedem desconto? Vivem pedindo. E, não, e qual que é o parâmetro que a gente tem? É prestar um bom serviço e, se precisar, o nosso Código de Normas até abriu, né? Tem essa possibilidade de dar desconto. Ou seja, faz com que as normas, a lei, que é a nossa lei federal, não dava, só que as normas abriram isso e faz com que a concorrência seja acirrada. Só que a partir do momento que você ganha o cliente, você fidedigna o seu cliente. aham, com Não certeza. importa. Eu Eu posso tenho não ter falado isso mais. serviços, mas as pessoas que vêm me procurar sabem que se for, eu erro, tá, gente? Todo mundo erra. Mas eu procuro sempre me aperfeiçoar para dar uma boa consulta e uma boa resposta. Se você vem com um problema e você fala, não, tal pessoa falou que só pode isso. Não, pera lá, vamos estudar, só pode isso mesmo? Tem certeza? Vamos estudar a lei, vamos ver se tem uma outra interpretação. E o profissional que vai vender o seu serviço também. Olha, o preço seria esse.
vamos fazer o seguinte, eu posso negociar. E aí, se eu tiver um trabalho que eu não estou vendo hoje, né? Você faz um orçamento. Olha, no meio do caminho pode surgir outras situações que vai complicar ou que vai gastar, né? Desgastar ou custar mais caro. E aí podemos negociar? O cliente fica mais à vontade. Também não podemos generalizar, né? A gente sabe que só que o profissional, ele tem que fazer um preço justo pelo trabalho dele e também está no mercado, né? Ele não pode estar fora do mercado, porque tem muitos outros que estão querendo abocanhar os profissionais bons. Tem mesmo. Eu falei isso na live que eu fiz na Mundo Gel quinta-feira sobre essa precificação, né? Aliás, bateu muito nessa tecla, o Eduardo gosta muito, né? Então ele bateu muito nessa tecla de precificação. E ele sabe que eu gosto também, que eu luto É, para que um dia a gente consiga ser um valor mais justo, né? Então, eu falava lá que uma proposta bem elaborada e explicada para o cliente, ela faz a diferença. Porque mesmo que o cliente saia dali, ele vai procurar um valor mais baixo. Aí alguém falou assim, comentou assim, ah, você entrega a proposta e ele leva para outro, o outro copia. Não copia, porque ele não tem a capacidade que você tem. Ele não tem capacidade de explicar, de mostrar para o cliente ali por que que, por exemplo, por que que não pode fazer um usucapião, por que que ele pode partir para outro caminho, por que que ele tem que regularizar o CCIR, o ITR, porque o ITR está atrasado. Então, você vai dar tanta informação que o outro talvez não vai ter. e outra, Assim, o seu conhecimento é só seu. A gente estuda para chegar onde a gente está e para poder desenvolver um raciocínio e um trabalho bem feito. E isso valoriza o profissional. Porque uma coisinha que você falha mais, olha, mas tem o CCIR, olha, o CAR está errado. Eu estou vendo aqui na sua mão o CAR está errado. O CAR foi uhum. feito para o estagiário, a secretária de Agricultura, o CAR aqui está errado. Aí a pessoa fala, nossa, mas ninguém me falou nada. É, mas está errado. Muitas vezes o CAR está errado com o registro. E aí a profissional também tem que passar esses. Então, são detalhes que vai formaseando a proposta, né? Ela vai ficando é, mais bonita, né? Na realidade, assim, é a boneca que você enfeita para trazer para poder mostrar um bom serviço, para poder mostrar o seu conhecimento. E muitas vezes pode o valor ser negociável, desde que você imponha aquilo que você vai fazer e aquilo que sair do que está proposto seja cobrado. É, justamente. E hoje em dia a análise tem que ser no todo, né? Não tem como você analisar só uma Não, matrícula a mais. E na não. proposta você vai informar tudo: é o CAR, é a diferença de área, a área que está sem reserva, reserva que não está averbada, o CAR que não está averbado no cartório, na matrícula, é de CCIR, TR, é tanta coisa que envolve uma análise que talvez o concorrente não esteja nem preparado. Por Ele vai exemplo, fazer o nós todos trabalho, que estão aqui é? hoje estão com a gente toda semana, todos. Sim, Então, você vê o tanto de conhecimento que vocês adquirem que o seu concorrente não tem. E outra sim. coisa, além do conhecimento, vocês têm o meu suporte da doutora. Apareceu um caso diferente, manda para mim, manda para a doutora. Ó, apareceu isso aqui, o que que eu faço? É claro que se for uma coisa mais complexa, a doutora vai cobrar a consultoria. Mas uma coisa assim, corriqueira, que. Ficou mudo. E agora? Agora tá bom. Então, assim, vocês estão adquirindo um conhecimento que já é um argumento para o cliente de vocês. E isso aí, sinceramente, não tem preço, né? Esse Não, não conhecimento. tem. Na realidade, você se diferencia. E o mercado é para todos, com certeza. Os profissionais, todos têm chance, todos têm seus trabalhos, seus clientes, é para todo. Só que aqueles que têm um atendimento plus, aquele que mostra um conhecimento um pouquinho maior, ele se diferencia, ele se destaca. A A gente vê confiança, hoje né? muito no Ele adquire marketing, a confiança. a gente vê na mídia digital, aqueles que estão em destaque são aqueles que estão para frente.
Eles vão deixando aquele técnico que está sentadinho lá, que só faz aquilo. Ele vai ser contratado para fazer o gel. Ele vai lá, mede, entrega, acabou, se vira. É, Então, esses estão fadados a morrendo profissionalmente. Aquele que entende um pouquinho mais, vai se instruir uma forma de melhorar o serviço, vai tentar entender o cara agora, né, que está vai vendo essa confusão toda. Ele tem um plus para dar ele pode não fazer o cara, mas ele entende para dar uma resposta para o seu cliente. Olha, nós modificamos a matrícula, agora vamos mexer no cara. Olha, precisa fazer isso. O cliente acha que a hora que você averbar o teu GEL ou a sua retificação ou providenciar o seu registro, acabou. Mas não, não acabou não. Tem algumas coisas ainda que precisam ser feitas e o profissional que der continuidade, cobrar por isso, ele tá destacado, ele é um outro tipo de profissional, aqueles que são poucos. tem que fazer, entregar uma pasta para o cliente com tudo atualizado, né? CCIR, TR, CAR, os impostos todos pagos, né? E essa análise, por exemplo, tem muita gente que não olha o CCIR. Quando vai certificar, o CCIR está no nome de outro, o CCIR está Ixi, inibido. tá, e muito, muito. Aí Então, vocês têm que fazer essa análise no desmembrou, início, né? desmembrou, Mas, estava no nome antes, estava, aham. né? Fez tudo, fez inventário, fez registro do inventário, aí vai providenciar um gel, vai providenciar uma retificação, aí o CCR está no nome lá dos pais, né? Ou seja, tudo que fez ali pode até ter perdido, porque foi um número de CCIR, ou foi um número, outro número, tem que voltar tudo para trás para corrigir. Sim, esse é uma situação em que ele tem que olhar desde o início. E o bom de entender também é que numa negociação pode até fazer essa atualização, embutir no preço e para o cliente, Claro. né? Que já vai entregar tudo regularizado. Pessoal, vocês estão muito calados, viu? Agora nós duas vamos calar para vocês falarem. Fala aí, pessoal. Tá todo mundo muito calado demais. É uma matéria assim um pouco mais. Na realidade, o que o profissional acha quem é o legítimo possuidor para pleitear uso capião? Aquele que está na posse. Mas assim, tem algumas diferençazinhas. E esse assunto é realmente para quem está mexendo com o trabalho, não para quem é o que faz o levantamento, né? É aquele que depois do levantamento vai reunir toda a documentação e vai começar a ver os documentos que tem que levar ao registro. Hoje em dia, o profissional não pode mais se especializar em só fazer o levantamento, Não, mesmo que ele tenha um sócio que uma que coisa faz a parte de é, cartório ou de escritório, mas se ele especializar somente no campo, ele está ficando para trás. ele só faz aquilo, ele tem que entender. Mesmo que ele tenha uma pessoa que mexa só com os documentos e ele faça só o levantamento, ele precisa entender um pouco da outra parte também, porque às vezes ele tem que dar uma resposta para o seu cliente na hora. E o sócio está lá do outro lado. Você não consegue falar com o sócio. Então, você, frente a frente com o seu cliente, você precisa dar uma resposta sem titubear. É E às ali vezes que até você com tem o o cliente. confrontante, né? Às vezes ele Sim, é está ali. medindo, chega o confrontante, faz uma pergunta e ele não sabe responder. Ah, vou ligar para o meu sócio e tal. Aí Sim. ele tem que mostrar que a empresa dele é boa, que ele está no campo, mas que ele tem o conhecimento para pegar o serviço dele, para fazer uma análise documental, né? E aquele confrontante é o possível próximo cliente. Então, ele tem que saber, ele não precisa se aprofundar no determinado assunto, mas ele tem que dar a primeira resposta, aquela situação assim, olha, pode assim, mas existem outras situações que a lei, eu posso verificar suas condições especiais. Ele precisa dar esse retorno frente ao cliente, ou seu confrontante, ou a família, que às vezes as pessoas querem fazer o trabalho, mas precisa de outros familiares para poder entender, talvez, né? Porque tem muita gente que não entende. A pessoa é muito boa numa coisa, num trabalho, e a hora que você começa a falar em documentação, a pessoa já fica apavorada, né? Tem muita gente assim.
Então, o cliente tem que saber lidar com isso, com o seu cliente. O profissional tem que saber lidar com o seu cliente, justamente para poder mostrar conhecimento, mostrar certeza, firmeza e responder. E, lógico, as dúvidas que vão surgindo, angariar esse cliente, falar, olha, eu preciso agora analisar melhor e minuciosamente os documentos que o senhor tem, E né? Hoje, outro a fato gente, também que é necessário a gente passar essa confiança para o cliente é que hoje em dia a gente às vezes acaba precisando da senha Gov dele, e se ele não tiver essa não dá. confiança, ele não passa. Não dá. E é tão precário achar que você está dando a senha Gov e aquela pessoa Fazer alguma coisa. vai invadir o seu, né, o seu imposto de renda, vai tirar dinheiro do banco. Não, a senha Gov é só para entrar na administração pública. É, Passou aquilo, você vai lá e troca. então, troca a senha, troca. Mas, Margarete, É, num dia como hoje, que nós temos tanto hackers, né, que fazem qualquer é. coisa, é realmente arriscado você acreditar no seu profissional. Mas é aí que eu falo que o profissional, ele traz o lastro de informação, a pessoa não bate, ela não está andando na rua, ela olha a placa do profissional e fala, não, eu vou entrar aqui porque eu vou fazer com ele. Não, ela busca informação, alguém já falou dele. Ou quando ele vai visitá-lo, ele é assim: olha, eu estou fazendo do seu vizinho e vim aqui expor porque eu vou precisar da sua anuência. Então, o profissional nessa nossa área, ele não bate porta a porta. Ou ele tem indicação, ou ele já está fazendo um trabalho do vizinho e foi indicado a visitá-lo. Então, não é uma situação assim, não, não tenho nada que eu possa confiar. Não, de forma alguma. A gente lida com um trabalho, com uma prestação de serviço e que é realmente confiável. Tem que E, ser, né? e a CEGOV não vai fazer diferença alguma para o cliente, só que ele não entende. É a mesma coisa que ele estiver dando a senha do cartão do banco. Não, olha, eu só vou entrar aqui e uso só na administração pública e logo depois o senhor pode modificar a senha. E eu tô rindo porque realmente tem aluno meu que passa assim por esses problemas, nessas situações, e Tem. principalmente quando vai, como fala, confirmar a senha e fala que é pelo aplicativo do banco. Você vê, não, do banco não. Sendo que a gente nem olha a conta, nem tem como. Não, nem presta atenção, Não, não a dá conta do tempo. banco não. Infelizmente é isso. Mas tudo bom. E eu vou falar para você, até pessoas com instrução não dão Hum, a senha do EGOV achando que vai fazer alguma coisa. E a senha do EGOV é totalmente só para administração pública mesmo. e Hoje você pode assinar documento, né? Na realidade, você pode assinar com a CEGOV. Eles liberaram agora, acho que faz 2 ou 3 meses, em que a senha EGOV pelo certificado pode ser assinado. Antes, somente só pelas assinaturas da ICP, Brasil, e Serpro, algumas né? outras. Agora o EGOV pode ONR, né? isso, a ANR, ICP. Nós só podemos ser por LCP, né? ICP Brasil, que é um certificado mais restrito, que são as assinaturas qualificadas que eles falam. Mas agora o EGOV, quem tem o certificado, o EGOV pode assinar. Só que não são todos os documentos que o cartório aceita. Justamente tem documento, por exemplo, uma escritura não aceita. É outro certificado direto no cartório. Então, assim, a pessoa tem que entender que só o EGOV, ela limita o serviço, é só para analisar aquilo lá. E outra, o EGOV dela está na mão do contador dela. Se tiver Tá alguma assim. alteração, o próprio contador pode fazer. É lógico que para banco também, o banco só não aceita só para isso. O banco precisa de mais outras confirmações. É É isso assim. que a E pessoa. mas hoje em dia vai chegar no ponto que todo mundo vai ter que ter um Gov, né? Todo mundo, né? Sim, hoje não faz nada. Até as pessoas
Eu vejo que às vezes minha mãe é aposentada e, e eu sempre fui relutante nessas situações de fazer confirmações com o celular. Eu prefiro fazer no meu notebook, né, ou no computador, que eu tenha um antivírus potente, porque nós somos obrigadas a ter, do que fazer um aplicativo, fazer dentro do celular, porque o celular móvel, ele pode facilmente ser roubado. E se você tem reconhecimento digital no celular, atente-se. Eles roubam o teu celular, quebram a digital ou colocam outra digital, colocam uma outro reconhecimento facial e o banco não devolve. O banco só devolve quando você toma todas as suas precauções de segurança. Ou seja, você não pode ter para banco só as suas digitais ou só as faciais, porque eles quebram pelo IP e eles cadastram outra. O banco só paga se você tiver senha. Senha. Então, todo mundo vai verter para as digitais. E todo mundo está pedindo eGov. E eu estava falando da minha mãe, pedi agora para ela fazer um cadastro, não sei aonde, é pelo eGov. Para fazer não sei o que na Receita, é eGov. Ou seja, não precisava nada disso, até pela idade. Agora, como você vai fazer isso com as pessoas de mais de 60 anos, 70 anos? Até no Alguém nosso tem que trabalho estar também, próximo. nosso trabalho também quase tudo já é no Gov. Sim, O que não é no mas Gov é o por da isso que, Serpa, né? Igual por o isso que fala, Singenta. o medo dos seus clientes, né? Porque os clientes têm idade também. E isso é muito novo, né? Essa parte digital para as pessoas de idade, para esses proprietários de imóveis rurais, que estão lá há muitos anos, que mantêm uma economia na propriedade. Muita gente, vamos dizer assim, muita gente só sabe ensinar o nome e fazer conta. Os mais antigos, né? Hoje É, não, hoje já raliou muito, hoje está tudo muito mitigado isso. Mas tem muitas pessoas de idade que não, que você vai colocar um negócio de digital no celular para ela, ela não vai entender. É uma outra pessoa que cuida disso para ela. e normalmente eles já têm um contador antigo, né? E esse contador já costumou fazer tudo para ele. Sim, aí ele não quer nem saber. Aí o contador tem a senha do eGov, e o contador pode fazer tudo. Agora, o profissional realmente tem que levar a informação para o seu cliente. Olha, eu quero só para mudar o CAR, só para fazer essa alteração, logo o senhor troca a sua senha. É, justamente, pessoal, olha aqui, está facilitando, mas ao mesmo tempo tem as dificuldades, né? Sim, facilita bastante, mas tem que ter segurança, né, Margarete? Tem. Porque temos Pessoal, ele dúvidas aí? já está virando um bate-papo, nós já estamos Já estão preparados para fazer o campeão? Quem quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone, falar. não se assustem, é assim mesmo, é um assunto que precisa um pouquinho mais de atenção. E a próxima live nós continuamos no campeão ou já parou o assunto de uso campeão? Ah, agora a gente pode passar para o usucapião mesmo, mas aí o procedimento de ata notarial, onde tem o levantamento do profissional, né? Como é que é feita essa ata notarial, como é que você tem que apresentar esse trabalho no cartório, no tabelionato de notas, que ainda não é registro de imóveis. Também tem essa confusão entre o que levar para o tabelionato de notas e o que levar para o registro de imóveis, Isso. né? O primeiro Eu vi, ponto que nós estamos falando de ata notarial é o primeiro ato público que vai dar o início ao uso capião. E esse ato público tem que vir com o documento junto com o advogado. É aí que inicia o advogado. então, pessoal, até aí pode fazer tudo, né? Principalmente informar para o cliente. Porque quando o cliente procura fazer o campeão, normalmente ele procura o agrimensor, né? E nem sempre ele sabe que ele tem que procurar o O advogado também, advogado. né? É, Mas o ou primeiro é o, passo dele é o é, agrimensor, né? ou é o caminho inverso. Ele procura o advogado e o advogado leva o profissional, por isso as parcerias. Ou ele procura o profissional que está ali, né, que está fazendo,
E aí o profissional tem que saber, falar, olha, agora nós precisamos de advogado para entrar no cartório. justamente. Pessoal, então, se não tiver dúvidas, mas se tiver, gente, independente Pode da mandar. live, vocês podem nos procurar. Tem uns aí que eu tenho um contato sempre, né, que são alunos, que a gente está sempre em contato, mas independente de ser aluno ou não, o fato de você estar aqui com a gente já não deixa de ser É um um prazer. aluno, né? Mesmo que as pessoas tenham dúvidas, nós estamos seguindo assim alguns passos para o uso capião. Mesmo que as pessoas tenham dúvida em relação ao prosseguimento, está lá na frente. Por que que o registrador não está aceitando? Por que que o registrador está exigindo mais alguma coisa? Podem fazer as perguntas, podem entrar no nosso Instagram, o seu, o meu, da Margarete, a gente responde. Nós já vamos finalizar isso entre ata e registro, aí vai ficar só uma, se der uma só, a gente acaba fazendo isso, e aí a gente passa também para fazer regularização, ou ainda, se ainda tiverem dúvida nas certificações, nos gels, a gente vai e volta sem problema nenhum. E vocês podem também mandar sugestão para as lives, viu? Sim. Mas a doutora a gente pensa, mas quem sente a dor aí é vocês, né? Que A sabe gente onde está está a a gente tá dificuldade. achando que está tudo bem, porque nós estamos fazendo assunto por assunto, sai um pouco do assunto, continuamos ainda respondendo outras questões, vai e volta, né? É uma live bem aberta, mas se ainda tiver pontos, porque as normas modificam, gente, não fica estáticas. Elas vão se modificando e exigências vão aumentando para a segurança do cliente, consumidor, profissional e para o registrador que está atrás do cartório. Não é porque a lei autorizou tudo que você consegue tudo no registro de imóveis. É, justamente. E muda muito rápido, né? Muda, as decisões vão modificando, conforme vão acontecendo, o STJ tem dado algumas decisões que estão apertando o cerco em relação a questões de herança, soma de posse. Então, todas essas situações que eram no início muito fácil, veio a Lei 13.465, nossa, agora o capião no cartório ficou facílimo. Ok, tem alguns requisitos lá. E aí foram acontecendo coisas que não faziam no cartório, foram para o judiciário e foram instando as dúvidas até o STJ e modificando. Na realidade, ele não modifica a lei, ele vai dando interpretações minuciosas. A lei fala, soma a posse da herança entre os sucessores e os antecessores. Aí ele vem e fala assim, vírgula, todavia, tem que ser assim, assim e assim. E essas situações o cartório vai tomando mais atenção É importante a gente ter segurança e estar sempre aprendendo, e sempre na frente, atualizando, né? sim, se atualizando Atualizando, sempre. porque hoje em dia são muitas coisas que a gente tem que ficar atento. Até no serviço do colega, o Júlio está aí, né? Ainda hoje eu conversava com ele sobre isso, né? Hoje em dia a gente tem que ficar atento em tudo que o colega faz, porque não está fácil, não. Não. Às É, vezes você tem que corrigir o colega, ou então pegar um trabalho feito e pedir um cancelamento, aguardar o INCRE cancelar para depois colocar o trabalho certo. justamente. E não está fácil, não. Trabalhar hoje, mexer com colega hoje está muito difícil, muito O que eu mesmo. tenho visto muitos memoriais, eu presto assessoria, eu tenho visto muitos memoriais, confrontação com as pessoas, confrontação com as pessoas. E aí eu falo, pessoal, prestem atenção. Manual do INCRA, gente. Lá tá, Manual CIGEF INCRA. O que é confrontante? Tá lá. Vamos lá, ficou aquela situação, ficou batido. Já põe ali, não presta atenção mais. Não, confrontante não é a pessoa. O imóvel confronta com o imóvel. Então, É, essas situações, eles estão lá atrás. Eu acho que eles estão na segunda norma. Eu não sei.
Era Não está, assim? não, porque se estivesse na segunda na norma, Nem eles tava, não. implantavam marco, eles teriam uma responsabilidade. Então, mas quem que foi que falou que quem confronta com o imóvel é o fulano, né? Isso é falta de. Alguém falou, porque isso é inúmeros casos, são inúmeros casos que acontece isso. Aí você vê um fazer a confrontação com o imóvel matrícula tal do fulano, de propriedade do fulano de tal. Ah, eu corto A isso regra, tudo. Quando manda é para mim, a regra quando o ficou, o aluno manda imóvel. planilha, doutor, eu monto gel no Brasil inteiro, porque hoje manda, né, os levantamentos, tudo. Todos eu mando a planilha ODS só com CNS, matrícula e no descritivo é nome de córrego. Nunca ninguém devolveu. Aí eu falo para meus alunos, por que que você está pondo nome da fazenda, nome do proprietário, CPF? Ah, o cartório, eu falei, não, você vai tirar isso tudo. Não dá problema. Muito, Não. muito, muito. A É, e confrontação tem, tem que vir a matrícula, o imóvel matriculado, aí você põe propriedade fulano de tal, que fica mais fácil para você vincular, mas não a pessoa. E aí a- você fala, aí a a- pessoa se acha, né? Eu sempre fiz assim, sempre fez errado, gente. Eu coloco, falei, eu coloquei nas minhas devolutivas, e principalmente nessa assessoria também, é um outro cartório. Falei, gente, manual, eu atendi o técnico. Mas você, falei assim, sabe lá aquela terceira norma, Manual do SIGEF, o INCRA? Você fez o curso, né? Fiz. Então, lá tem a definição do confrontante. Eu ponho em negrito e destacado, definição de confrontante pelo Manual do SIGEF. Aí eu coloco. O móvel confronta com o imóvel, não confronta com pessoa. A pessoa não está lá estacada na cerca. E aí você fala, que curso que ele fez, né? Ele parou, ele fez ele colocou isso na cabeça e ele acha que o confrontante é só aquilo. Porque essas informações é o técnico, é o profissional que alimenta. é justamente, eu também acho que é o profissional que ele mesmo. E outra coisa, se ele informa o nome do proprietário, sempre ele vai ter que atualizar, porque o proprietário muda. Agora, matrícula, se mudar, ele tem matrícula de origem, Eu, né? ele faz, a matrícula é mais difícil. Ele faz a inclusão lá no INCRA, no SIGEF, aí ele vem para o cartório, pronto, morreu. Pronto, se divorciou, ficou com com a ex-esposa. Igual tem que atualizar. Chegou primeiro o mandado judicial. Ah, gente, não é assim. A vida é dinâmica e o registro de imóvel também é dinâmico. Você está fazendo, o profissional está fazendo um negócio aqui agora, no CIGEP, está colocando a planilha DS lá. Amanhã de manhã ou a mais à tarde eu recebo um malote do Tribunal do Judiciário dizendo, ó, aquela matrícula modifica, vai fazer assim, assim. Quem tem preferência no protocolo? Quem chegou primeiro. Aí você vai me trazer o memorial, a confrontação, tudo bonitinho, SIGEF, dia 10 horas da manhã. Já foi, já modifiquei, entendeu? Tudo isso é muito dinâmico. E outra coisa também, se informa o nome do proprietário, aí registra, aí mudou, aí ele vai mudar e tem que ir para análise. Aí vai botar o nome do E confrontante. aí demora, diz que está demorando mais de 2 meses, né? Deixa até 2, 3, 6, tá Então, indeterminado. essas são as informações em que o profissional tem que estar muito atento. Não é só fazer o levantamento, é ter todo esse cuidado de saber como está a matrícula. Ele pegou a matrícula no início do serviço, olha, antes dele protocolar, dá uma pesquisada novamente, está tudo certo. Não vou perder todo o meu trabalho, né? Apesar que já foi para o CIGEF, pode ter alteração, ter perdido algumas coisas, mas eu não vou pagar um protocolo e ter uma devolutiva. Mas É, às vezes nem é só isso. Às vezes é uma coisa simples que vai retificar, sim, acaba indo para análise, né? Então, e não está de brincadeira, não, porque demora tá muito. Pessoal, mas Vera, é então é isso isso, aí. Vai falar, é Otávio? isso. então, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho um confrontante, dentro daquela matrícula, eu tenho mais de uma pessoa dentro daquela matrícula. Então, como eu coloco hoje? Eu coloco CNS, matrícula 5.920 tracinho R2. Então, já te falei quem é o confrontante. Lá na parte, lá eu coloco confrontando com a Fazenda Claro.
Quando é córrego, eu coloco um córrego bonito, vírgula, fazenda clara. Está correto como eu estou descrevendo? Olha como que eu faço. Quando é um confrontante, é o Francisco, põe o CNS e a matrícula. No descritivo eu não coloco nada, nada. Deixa em branco. É o que a doutora falou. O imóvel confronta com o imóvel. No descritivo você deixa tudo em branco. Mas não vou colocar o Confrontou nome da com a fazenda, posse. não? Confrontou com a posse. A posse não tem CNS, não tem matrícula, mas tem o posseiro. Então você põe lá José Antônio, entre parênteses, Sim. posse. Aí confronta com o córrego. Aí você põe lá Rio e Igarapé. Rio e Igarapé. Então, pronto. Agora, isso já está determinado que é pela margem. Por quê? Você pôs que está confrontando com o rio. Agora, suponhamos que está confrontando pelo meio e que do outro lado tem um proprietário. Porque no meio, né? Então, a confrontante é o outro imóvel. Então, eu coloco assim, por exemplo, Rio das Almas, aqui em Goiás tem muito Rio das Almas. Rio das Almas, aí eu ponho barra, CNS, matrícula tal. No CNS, na matrícula, eu deixo em branco, porque aí já está vendo que tem um córrego e depois do córrego tem esse confrontante. Então, como eu estou colocando o nome da fazenda lá na parte de confrontação, está errado? O correto é não, Não não está Não, colocar? errado, mas não precisa, né, é, doutora? não está errado, tá só É só. completo, né? Mais completo, né? Tá com bastante informação para que não haja dúvida. Mas até porque, Margarete, tem registrador que exige, tá? E você coloca o proprietário, o nome da propriedade, o nome do proprietário, tudo no descritivo. Mas tem Mas muitos poucos que mas está está usando, correto. que está Sim, exigindo, sim, né? É sim. muito pouco mesmo. Já Ainda está. tem. Tem gente menos preparada que ainda pede isso. Pediram agora uma Agora, quando o confrontante não tem documento, então o CNS eu deixo em branco, matrícula eu deixo em branco, eu vou lá no confrontante, eu coloco fazenda, claro, vírgula, fulano, tal, tal, tal. Eu Mas coloco eu não só assim, coloco a ó. palavra posse. Eu ponho Otávio Jordão, entre parênteses, posse, porque ele não tem documento, ele é um posseiro. eu instruo também as pessoas, ou coloca posse ou sem título dominial. Porque o fato Entendi. dele ter um documento, mas não te apresentar, isso que Sim. você tem que ir atrás, tem que correr atrás. Ok, então o correto é descrever e colocar posse. É, Sim. quando é posseiro, sim. Mais alguma dúvida, pessoal? O Ciro terá que assinar? Posseiro Tem. tem que assinar a Então, confrontação. numa confrontação que eu tenho lá, ele não tem documento, não tem nada. Eu só coloco o nome da pessoa, coloco o CPF e coloco um É. posse. Seria só Não isso? precisa de pôr o CPF, não. Não? É, não, não precisa não. Você põe o nome e a posse. Agora, Gils, você tem que tomar Hum. cuidado, porque pela lei o posseiro não é confrontante mais. Então você tem que ver com o cartório se ele vai aceitar e que documento que ele aceita para comprovar aquela posse, né, doutora? Não, a gente pede posse mesmo, quem está na posse. Mas assim, porque como tem cartório que está pedindo, olha, se de um cartório pediu uma ata notarial, tem cartório que aceita documento da Emater, né? E tem outros que Ah, não não, precisa não. de Aí, nada. ele, como prova a posse, né? É. Mas, assim, no memorial vem o nome da pessoa, a gente pede o CPF para poder vincular ela, porque quando os nossos sistemas na UNR, como eu preciso cadastrar, eu preciso do CPF. Então, a gente pede o nome da pessoa que está na posse, põe o CPF, aí ela vai assinar para mim uma anuência. Aí é aquilo que eu te falo, ela não tem documento nenhum. Ou eu não acredito que o cliente, que o profissional foi lá buscar e não sei realmente se é ele. E aí, então, a gente pede que aquela posse seja comprovada através de ato notarial. Ou que me traga algum documento, como o ITR, CCIE. O da Ela tem, Emater, ela né? tem, ela tem, às vezes, ela tem uma escritura que ela não registra, ou ela tem um documento que é do pai dela, do avô dela. Então, eu sei que ele é herdeiro. E aí, o herdeiro também tem aquelas condições especiais.
Quando não tem nada, 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 eu peço que o cartório pede que faça uma ata notarial. Agora, essa ata notarial de posseiro confrontante, quem tem que pagar é o proprietário que está precisando da anuência, né? Sim, sim, é uma ata declaratória de respeito de limites. Quanto mais Sim, ou menos custa uma aqui ata perto. notarial? Hã? Quanto mais ou menos está custando uma ata R$ 200. notarial? Muito, É, depende é muito barato, da né? tabela. É, sim, sim. Depende muito Compensa da pagar tabela. para livrar do problema. Sim, é um ato sem valor. Por isso, É isso mesmo, então. é um ato declaratório, ele não tem valor. Pessoal, então, muito obrigada por vocês estiverem aqui com a gente. Esperamos vocês na próxima semana para a gente arrematar esse assunto de campeão. Se Sim, tiver dúvida nesse meio tempo aí, manda para a gente, tanto para mim quanto para a doutora. A gente tem o maior prazer em ajudar vocês. E um bom resto de semana para todos. Doutora, obrigada a obrigada todos. pela sua companhia. Obrigada, Margarete. Obrigada a todos. Muito boa noite. Continuamos aí, firme e forte. Continuamos Mandem firmes. suas dúvidas. O assunto é um pouquinho mais indigesto, mas mandem suas dúvidas que vocês vão ganhar muito mais para frente com o conhecimento, o pouco conhecimento que nós estamos deixando aqui. Com certeza, né? E é isso Obrigada que a a gente todos. Boa quer. noite. É Obrigado, uma boa lógico. noite. Boa Obrigada, boa noite, gente. Fiquem noite. com Boa Deus. noite. Tchau, Gilson. Boa noite, turma.